Então vou começar o papo com o Rodrigo Dias, diretor-geral da base do Vasco, que tem uma responsabilidade gigantesca. Mas antes da gente começar o papo, eu queria que ele contasse uma história, que é uma história deliciosa, não há nenhuma dúvida. Pernambucano que é, deixa eu dar o currículo desse rapaz, que é jovem, tem 36 anos de idade, ele tem várias graduações, formado em gestão de esporte pela FGV, pela Universidade de Futebol, gestão também de futebol, licença B de treinador pela CBF Academy, tem um curso de treinadores da AFA, da Associação de Futebol da Argentina, é bacharel em Educação Física pela Palm Beach Atlantic University, tem fluência em inglês, fluência em espanhol, enfim, é uma pessoa extremamente preparada e que veio do Esporte Clube do Recife, terra que nos brindou já com grandes nomes do futebol, né? Futebol pernambucano, o Vasco tem aí, eu vou citar Vavá e vou citar Juninho Pernambucano e muitos outros. E o Rodrigo teve a oportunidade de estudar com o Juninho. Eu soube dessa história. Eu falei assim, a Érica tá de volta aí. Você estudou com ele quando? Já dava para ver que esse cara era talentoso mesmo? Ou era só bagunceiro de sala e só tinha aquela cabeça enorme? Porque a cabeça não mudou, né? Aquele cabeção que ele tinha era a mesma coisa. Rodrigo, grande abraço, muito obrigado aí pelo seu tempo. Sei que é difícil, cara, a gente tá tentando marcar, seu tempo é muito escasso. Obrigado aí pelos minutos que você vai ceder aos nossos assinantes aqui do canal Atenção Vascaínos. Tudo bem? Boa noite, Flávio, boa noite, Jean, boa noite, Érica, boa noite, imensa torcida vascaína. Prazer, Flávio, estar aqui no teu canal, né? Realmente a correria é muito grande, mas Deus separou essa noite aqui para a gente estar conversando um pouquinho sobre a base do nosso Vasco. De fato, estudei no mesmo colégio de Juninho, né? Colégio Marista São Luís. Juninho é mais experiente do que eu, né? Eu nasci em 85, ele nasceu em 75, né? 10 anos mais experiente do que eu. Mas o meu coordenador lá chegou a ser treinador dele, né? Quando eu cheguei lá e jogava o meu futsal, eu joguei futebol de campo, tinha uma foto na sala do coordenador lá, que cuidava dos esportes, lá, o Colégio Marista Luiz. Então ele sempre foi uma referência, ele já jogava na época no esporte, então Juninho é um grande pioneiro, né? Um grande desbravador, honrando a nossa cidade. Espero ter o mesmo sucesso, ou pelo menos 1/10 do sucesso que ele teve, já é muito bom, né? Que ele, depois do São Luís, né, fez sucesso no esporte e marcou, né? Eu falo que muitos passam e poucos marcam, né? Graças a Deus vim com um grande trabalho lá no esporte, com toda a equipe que trabalhou comigo durante 7 anos, né? E estou há 10 meses aqui no Vasco e pretendo colocar meu nome na história do Vasco, dando continuidade no grande trabalho que o Brasil já fez anteriormente. Legal. É bom, né? Ter um companheiro, apesar de 10 anos mais velho, é sempre bom, ainda mais quem, né? Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, grande abraço ao querido irmão, querido amigo Juninho Pernambucano. Querida Érica, agora tá tudo bem, não cai não, hein, mulher? Você tá no ar com a gente, você cai, eu vou dar boa noite pra você. Tudo bem, Érica? Como é que você tá? Tudo bem, boa noite, Flávio, boa noite, Jean, Rodrigo. Tô bem, tô tranquila, tô acompanhando, curtindo, aproveitando, um pouquinho tensa, mas curtindo cada momento. É isso aí, não fique tensa não, vai tomar um esquinho, toma um suco, dá uma acalmada, fica tranquila. Deixa eu começar aqui com o Rodrigo, eu vou passar também para o Jean e para você, Érica, também, porque o Rodrigo está pegando um clube que tem uma tradição gigantesca de revelar jogadores, né? O Vasco tem os 3 maiores artilheiros, aliás, o Brasil tem os maiores artilheiros de campeonato nacional criados no Vasco. Edmundo, Romário e Roberto Dinamite. Então, para quem pega esse rabo de foguete, não é fácil, porque a fornada tem que estar sempre dando pão, tem que estar sempre dando craque, né? E o Vasco, nos últimos anos, Rodrigo, tem tido uma característica que, na minha opinião, tem sido fundamental para o fracasso financeiro do clube. A questão da transição. Porque a gente vê, por exemplo, o Fluminense, que tem grandes chances de ser campeão carioca amanhã,
com vários jogadores jovens e que dão retorno financeiro ao Fluminense. E o Fluminense não tem uma base melhor que a do Vasco. Muito pelo contrário, tem uma base boa, competitiva, mas a do Vasco é tão ou mais. O Vasco, nos últimos anos, ganhou 9 títulos disputando categoria de base. Mas os meninos chegam no profissional e não dão caldo. O Vasco fez a sua última grande venda, agora o Thales Magno, foi uma venda razoável, teria sido o Paulinho em 2017, mas é muito pouco para um clube que revela tanto, para um clube que busca ter na excelência do seu trabalho a revelação. Nós somos um país exportador, não dá para a gente enganar o torcedor em relação a isso. Por que não dá certo, Rodrigo? Qual é a sua visão? Não é só de Vasco, mas a visão de futebol, porque o futebol brasileiro tem alguns clubes, o Santos, o Atlético do Paraná, o Internacional, o Grêmio, que vendem bem da base, o Fluminense, mas o Vasco e alguns outros não conseguem isso. Porque o Vasco especificamente não tem sido bom nessa transição de trazer da base os resultados e conseguir colher com bons resultados no profissional, Rodrigo? Bem, o processo de transição ele é delicado, né, Flávio? Os atletas talentosos, ele é desenvolvido dentro do nosso processo de formação e quando chega no profissional, ele participa por um processo de transição até se firmar, né? Tem alguns itens importantes nesse processo. Está no projeto, né, do CT, né, do Almirante, né, eventualmente, quando ampliar, levar a categoria sub-20, levar a categoria sub-17, lá no Sport, treinávamos no mesmo local, né, no mesmo CT, isso facilita, né, os garotos do 2017, né, trazendo para uma realidade anterior, lá no Sport, almoçavam, jantavam, faziam suas refeições no mesmo refeitório da equipe principal. Então eu acho que a localização de treino ela contribui, né? E a gente tá para ter esse avanço, se Deus quiser, a SAF sendo aprovada, né, e adquirindo o clube. Eu acho que o alinhamento, né, e a chegada do Brasil também é importante. Ele passou aqui na base, conhece as nossas dores, a equipe dele também conhece os nossos atletas. Já tivemos uma aproximação, né, por mais que a gente não treine no mesmo CT, mas fizemos coletivos, fizemos treinos lá no CT do profissional. Tem um alinhamento também de indicadores de performance, seja na área técnica, seja na área de saúde e performance. E o contexto também que a equipe principal ela se encontra, também ela influencia, sabe, Flávio? No momento de dificuldade, no momento de tensão, né, infelizmente o Vasco passa por um momento difícil, né, um momento delicado, onde pela primeira vez está no segundo ano na Série B. Então, quando a casa está arrumada, né, vamos dizer assim, o atleta, quando ele é inserido nesse processo, ele ajuda na adaptação dele e ele consegue colocar o que ele tem de melhor, né? Porque o atleta que sobe da base, ele não tem que subir para resolver, ele tem que subir para contribuir, não pode no primeiro momento ser protagonista, não tem que exigir tanto dele. Claro que o atleta do Vasco, tradicionalmente, como você mesmo falou, né, Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, são referências, né? E o Vasco é gigante e é referência no Brasil todo, né? E tem aqueles realmente fora da curva que chega e se impõe e acaba fazendo a diferença sendo protagonista, mas tem que ter o tempo, né? O Thales Magno mesmo, ele passou por um período de adaptação, né? Chega lá no New York City, ele começou, né, entrando aos poucos, fez o gol do título, estava até acompanhando e virou titular, né, na Champions League da CONCACAF. Então esse período de adaptação precisa ser respeitado e esse ambiente, né, vamos dizer, organizado ou favorável em termos de resultado, isso contribui também para facilitar a adaptação nesse processo de transição. Jean Faísca, vamos lá começar a fazer perguntas. Eu tenho algumas boas para fazer para o Rodrigo. Faça a sua primeira pergunta ao diretor-geral da base do Vasco. Fala, Jean.
Olha, Rodrigo, em se tratando de base, eu sou daqueles que gosta muito de acompanhar. Vejo o jogo de sub-15, sub-17, sub-20, e que bom que hoje as detentoras dos direitos aí transmitem bastante jogos, né? A gente tem a oportunidade de ver toda hora aí jogos de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro sub-17, sub-20. E eu queria fazer uma pergunta para ti meio polêmica, que é o seguinte: eu percebo que muita gente que trabalha na base, ou jornalista mesmo, falam sobre a equipe ter um modelo de jogo específico, do sub-13 até o profissional. Sendo que nós trabalhamos no futebol num país que você contrata um técnico que é o Jair Ventura e na outra semana você demite e contrata o Fernando Diniz. Eu estou pegando dois extremos aqui. Então, como que funciona na sua cabeça essa história de um clube ter um modelo de jogo pré-definido em todas as categorias? Você acha que isso é possível ou você acha que isso é uma utopia na maneira que a gente trabalha o futebol aqui no Brasil? Excelente pergunta, Jean. De fato, assim, todo mundo sempre pega o case do Barcelona, né? Que naquela época do tic-tac sempre jogava da primeira categoria até a última e a equipe principal da mesma maneira. Eu acredito que para a nossa realidade a gente tem que ter uma diretriz, de fato. O Vasco tradicionalmente sempre revelou atletas de uma qualidade técnica aprimorável, de uma técnica refinada, né, de uma criatividade enorme. Então, o Vasco sempre entra para ser protagonista nos jogos, né, de ter a bola, né, de buscar ter uma bola, mas de uma maneira vertical, buscando o gol, né, finalizando bastante. Essa é a nossa metodologia, esse é a nossa maneira de jogar, né, que a gente conversa, discute e implementa aqui na base. Porém, a gente tem que formar também, porque dentro de um próprio jogo tem vários jogos dentro do próprio jogo, né? A gente tem que saber sofrer dentro do jogo, no bom sentido. Eles têm que aprender a fazer uma marcação alta, média e baixa, né? Porque em determinados momentos de jogo, por mais que você busque ser protagonista, pode ter uma equipe adversária que tem a mesma proposta e consiga te empurrar. E aí você precisa fazer alguns ajustes, né? Muitos falam de inteligência circunstancial, né? Então, na nossa base a gente tem isso, mas tem algumas gerações que tem algumas você nunca consegue ter gerações sequenciadas fortes, né? A gente olha a geração 04, 05, que é a sub-17, chegamos em 4 finais, 2 títulos. Já a geração 06 tradicionalmente não é uma geração tão forte assim, então a gente vai no mercado, busca com o nosso coordenador de captação, coordenador de análise de mercado, para dar uma encorpada, né, e para buscar implementar essa forma de protagonismo dentro do jogo. Então, os atletas que a gente forma, eles têm que ter essa inteligência, porque tu bem falaste, ele chega na equipe principal. Tradicionalmente, o Vasco, e com a graça de Deus, né, a situação sendo aprovada, a SAF, né, sendo comprada, o Vasco volta a figurar no cenário de Série A e disputando por títulos, mas hoje se encontra na Série B, é um outro estilo de jogo, né? Eles podem ser vendidos no segundo momento, jogam em diversos países, né, em diversas escolas no cenário internacional. Então, a gente tem que formar ele para todas as circunstâncias, mas a gente precisa ter uma diretriz. Então, eu acho meio utópico, né, porque a gente precisa formar os nossos atletas para diversos cenários, mas a gente tem que ter uma diretriz, sim, que é o DNA do clube, é o DNA do Vasco, que é formar sempre atletas com muita técnica, com muita criatividade, muita coragem para jogar, né? Seja numa ação individual, no 1 para 1, ou seja buscando passes verticais para buscar o gol a todo momento, e quando não tiver a bola, buscar roubar para ter a bola, porque o Vasco gosta de ser protagonista.
Resumindo, Flávio, só para fazer o link aqui, na primeira entrevista coletiva do Zé Ricardo, ele falou algo que me marcou muito, que é isso que o Rodrigo Dias está falando aí. Que no momento que o adversário te deixa desconfortável, você se sinta confortável dentro do jogo. Porque às vezes, quando o adversário, ele te impõe algumas coisas dentro do jogo. E dentro daquilo que o adversário consegue te impor, o jogador tem que ter a leitura para se sentir confortável, para sair dali. Aí que entra essa expressão que eu não gosto muito, mas enfim, para ficar mais fácil para o torcedor entender, é essa do saber sofrer, daqui a pouco eu abaixar um pouco a linha, sustentar a linha baixa, para daqui a pouco eu conseguir aos poucos empurrar o meu adversário para trás de novo. Enfim, é basicamente isso. E que bom que esse alinhamento vem desde o profissional até a base. Vou passar... Oi, diga, Rodrigo, pode falar. Não, só para complementar bem rápido isso que está falando, a gente foi campeão carioca sub-17 em cima do Fluminense. Ganhamos nas quartas de final do Botafogo. Na semifinal a gente pegou o Flamengo 0-0 no Arte Sul e a gente vai jogar na Gávea. A gente faz 1-0, né? E o nosso treinador faz uma linha de 4, uma linha de 5 e um na frente. E a gente consegue fazer o 2-0, né? E a gente faz o 3-0. Você vê o placar 3-0, porque muita gente pergunta quanto foi o jogo, mas poucos perguntam como foi o jogo. O jogo foi 3-0, mas você acha que amassou. Realmente teve um período que a gente estava em cima, mas teve um momento que a gente marcou no meio de campo. Então você tem que ter uma inteligência. A gente fez o 3-0, chegamos na final 0-0 e 1-0 contra o Fluminense, fomos campeões cariocas e jogamos a Recopa e vencemos de 3-2, né? Então, só para ilustrar esse momento que veio essa imagem na minha mente, mas perdão, Flávio. Não, eu acho legal. Eu estava falando com a Érica antes da gente entrar no ar aqui, e é bom que a gente puxe um gancho, Érica, até para aquela conversa que a gente teve, que a Érica, é claro, normal, é a primeira live que ela fala e ela fica, mas e aí, mas posso perguntar? Eu falei, você pode perguntar o que você quiser, absolutamente. Inclusive, ela é farmacêutica, então... Até questão de controle, eu vi que recentemente o Vasco fez até uma palestra de educação financeira que eu aplaudi imensamente isso aqui, porque quantos jogadores não perdem a vida por conta de não saber administrar o seu dinheiro. Acredito também que haja uma preocupação quanto à questão hoje de tantos, né, facilitadores, né, que não são facilitadores, são muito mais aspectos de dificuldade na vida, mas as pessoas acham que, né, e os jovens principalmente. Mas tem um ponto que você e o Jean falaram agora, Érica, que eu acho legal da gente abordar com o Rodrigo. É muito difícil jogar no Vasco, e principalmente nesse momento. O menino que vem para o Vasco, seja ele de meia formação ou seja formado em casa, ele tem uma responsabilidade porque ele precisa ser a solução. E a gente tem aqui no canal, Rodrigo, um cara que é um irmão que eu tenho, que é o Bismarck, um dos maiores jogadores da história do Vasco, o melhor jogador do mundo em 1989, com 20 anos de idade, e que costuma dizer para mim o seguinte, a diferença da base para o profissional é que na base quem vai é pai e mãe. E no profissional você precisa acostumar, porque quem vai ao jogo é aquele cara que está chateado com a vida e desconta em você com 20 e desconta no cara com 40. Não tem diferença. Érica, essa questão da psicologia, não era isso que você queria perguntar para o Rodrigo? Já levantei a bola para você, agora bate na ponta aí. É verdade, essa ia ser a minha primeira pergunta. É que eu gostaria de saber como que os meninos da base lidam psicologicamente com essa pressão, né? De ter que sair da base, fazer essa transição já para o profissional, já tem toda aquela expectativa criada em cima deles, como os que vão resolver, como você mesmo falou, não pode ser assim dessa forma. Como que eles lidam com isso? A gente tem o setor de psicologia aqui, né? A gente tem uma psicóloga na equipe principal, a Maíra, que coordena também as nossas psicólogas, né? Vanessa, Manuela, e tem algumas outras, tem mais 3 estagiárias que faz todo esse trabalho psicológico na nossa base. É importante ter esse acompanhamento. Me fez lembrar de uma palestra lá na Federação Paulista. Eles fizeram uma parceria com o pessoal da La Liga, né? Ele falando sobre formação, sobre categorias de base, ele fez uma pergunta bem interessante. Tinha vários gestores lá. Ele falou: o futebol ele é tático, ele é técnico
ele é físico e ele é emocional, ele é psicológico. A gente tem que trabalhar essas 4 dimensões, mas ele falou, para vocês, gestores, o que é a dimensão principal? E aí, para o atleta chegar no profissional e virar, né? E virar e se autoafirmar. E na minha mente veio a parte psicológica, a parte emocional, né? E não só o meu, mas João Paulo do Palmeiras estava lá, né, vários outros profissionais identificaram isso. Claro que você tem que ter uma boa técnica, tem que ter um entendimento de jogo, tem que ter uma boa parte física, mas assim, claro, partindo de um ponto que você tem essas 3 dimensões no nível razoável. A parte emocional, que a gente fala personalidade, né? Ter a personalidade, que na verdade todos nós temos personalidade, mas aquela personalidade forte de chegar num ambiente e falar, eu vou vencer aqui dentro, poucos têm. Quem tem isso, né, dos que chegam, eles conseguem se autoafirmar mais rápido. Já outros são mais introvertidos, demora para se adaptar. Então esse trabalho psicológico é mais para adaptar ao dia a dia, ao ambiente, né? Então tem essa comunicação, as nossas psicólogas, ela mapeia, né? Tem indicadores de desempenhos psicológicos, de liderança, de concentração, e esse raio-x psicológico é passado para a Maíra, não só a parte psicológica, mas a parte da fisiologia e a parte da nutrição. Então quando esse atleta chega no profissional, hoje está tudo bem alinhado, todos os profissionais lá de cima, juntamente com a nossa Maíra, a coordenadora de psicologia, tem todo o histórico do atleta para facilitar a adaptação dele, para ele lidar com esse tipo de pressão, né? Como o Flávio mesmo falou, né? Torcida, imprensa, hoje tem redes sociais, né? Um garoto, né, perde um jogo importante e os torcedores entram na rede social, então tem que ter um equilíbrio emocional muito grande e esse papel da psicologia é fundamental. Olha aqui, a gente tem 2.700 pessoas com a gente no chat. O chat está momentaneamente para os membros, para entrevista com o Rodrigo Dias. É uma benesse que a gente dá aos membros, mas é claro, quando a gente for entrar no assunto do Carlos Palacios e de contratações, vai ser aberto o chat para todos os inscritos. E eu estou com uma pergunta aqui, Rodrigo, de um assinante que mandou aqui, o Celso Loureiro, um superchat, e é uma pergunta muito interessante, porque a gente discute muito isso aqui em cima de um jogo que nos deu uma entrevista maravilhosa, cara. Ele nos deu uma entrevista, talvez a melhor entrevista, uma das melhores que a gente fez aqui no canal foi o Juninho, jogador que saiu da base do Vasco e que tem uma história de vida inacreditável. Que, aliás, eu não sei nem como é que vocês conseguem lidar com isso, porque é algo inerente à vontade do Vasco, o que ele passou na vida, porque você fugir do pai com medo do pai bater em você e dormir na madrugada numa estação de trem ou de ônibus porque está com medo de voltar para casa, não há clube que consiga coordenar isso. A gente disse a ele, Juninho, você é um sobrevivente. Só que o Jean faz uma crítica, e fez uma crítica ao Juninho enquanto ele esteve aqui, que é um ponto que o Celso Loureiro pergunta. Me explica uma coisa, como é que pode um jogador da base subir para o profissional sem saber chutar com a outra perna? Porque a gente reclamou muitas coisas do Juninho. Juninho, quando domina a bola e corta para a canhota, ele não chuta. Não é isso, Jean? Ele não bate de canhota, ele tem esse defeito. Hã? Assim, Rodrigo, eu sou um que ano passado, quando ele desceu, eu falei aqui no canal que eu vi o Juninho com potencial para ser um protagonista na equipe do Vasco, um termo até que você utilizou. Assim, Rodrigo, o que eu sofri de críticas do torcedor do Vasco foi um absurdo, sabe? Mas eu entendo, normal, o torcedor é paixão, ele quer saber o momento. Agora, eu fico imaginando assim, eu acho que a maior valência do Juninho é a partir da hora que ele tá de frente, quando ele tá parado, que ele consegue arrastar, sair do zero para arrastar, se é que eu me faço entender aqui. Eu vejo ele muito forte nisso. E quando ele faz isso, Rodrigo, várias vezes durante a partida, ele chega na cara do gol porque ele arrasta da direita para a esquerda, na canhota. E na live que eu participei, eu ainda falei para ele assim, Juninho, assiste no YouTube o gol do Bismarck no primeiro jogo da final do Carioca de 88, que o Bismarck vem da direita, arrasta e dá uma chapada com o canhota lá na bochecha da rede do outro lado.
Talvez você não vai ter essa excelência no começo, e não vai ter mesmo. Agora, precisa treinar e tentar. O Peck contra o Flamengo achou uma perna direita que matou a coruja, e o Peck também tem medo de usar essa perna direita. Então, assim, eu vejo que esses jogadores, em algum momento do processo, precisam trabalhar isso mais. O Juninho mesmo, ele não usa a perna esquerda para dar passe de 3 metros. Ele prefere virar o corpo e jogar com a perna direita para o lado de fora do que dar uma empurrada na bola com a perna esquerda. Então, acho que basicamente é isso que o membro quer entender aí. Por que um jogador consegue chegar lá em cima e não consegue usar as duas pernas? A gente, dentro da nossa pauta de trabalho, da nossa metodologia, dos conteúdos, a gente preza, sim, por trabalhar a parte técnica geral, né? Treinos específicos, somente parte técnica, e treinos específicos por posição, né? Cada um tem uma técnica específica, né? O zagueiro cabecear, rebater, o lateral cruzar, fechar a linha de 4 e tirar de cabeça, o centroavante finalizar de cabeça, de esquerda, os atacantes também, os meias, enfim, a gente tem todo um trabalho dentro do microciclo semanal, mas realmente é algo que Juninho ele precisa evoluir e desenvolver. Quando eu chego aqui no Vasco, ele estava na equipe principal e é interessante frisar isso, né? Hoje ele está como um protagonista, mas ele passou por um momento de turbulência, tremeu um pouquinho, veio para a base, jogou alguns jogos, né? E depois ele volta novamente com o Figueiredo também, a gente resgata ele na copinha, né? E foi um dos melhores no jogo contra o Flamengo. Então a base serve também, às vezes sobe, né? Desce, vamos trabalhar um pouquinho mais e sobe novamente, mas um atleta que usa uma perna contrária de maneira excelente é o Ryan, né? Ryan é um atleta, é um outro exemplo que realmente o Juninho ele precisa melhorar nesse quesito. A gente trabalha na base do Vasco. O Ryan faz o gol nesse jogo que eu falei para vocês contra o Flamengo, que a gente ganha 3-0, segundo jogo da semifinal. Ele faz o terceiro gol, ele é canhoto. No primeiro tempo ele já tinha limpado e acertado um chute, passou rente à trave. No segundo tempo ele recebe a bola lateral esquerdo do Flamengo, trava a perna esquerda, porque ele sabe que tem um chute muito forte e preciso, e tendencia a marcar ele para ele levar para a perna direita dele, achando que ele não tem uma perna boa. E ele leva para o fundo e meio que sem ângulo, ele finaliza na bochecha da barra, né, do gol, né, do lado contrário. Então, assim, é algo que a gente preza aqui na base, no foco do desenvolvimento individual. Eu tive uma reunião com meus coordenadores de todas as áreas, psicologia, nutrição, fisiologia, da parte técnica. Eu falei, o nosso trabalho aqui na base do Vasco é achar pontos de melhoria ou defeitos, vamos dizer entre aspas, e eu coloquei a imagem do Andrei, que tem 17 anos, 14 convocações para a seleção brasileira. Com essa agora foram 15 convocações, desde os 14 anos ele é convocado, é capitão da seleção, ele 04 joga no meio do 03, né? Então tem uma mentalidade vencedora. Em 14 para 15 anos de futebol, eu nunca vi um atleta tão completo como o Andrei, né? E aí a gente chegou à conclusão, ele precisa evoluir o passe longo dele e o chute de fora da área, que ele joga às vezes de 5 e às vezes joga de 8. E fruto da nossa reunião a gente começou a trabalhar isso no próprio Sub-20. E aí chega no jogo contra o São Paulo, ele faz um gol de fora da área, né? Um gol de Figueiredo e outro gol dele, e isso me deixou uma alegria tremenda, porque o nosso foco é indivíduo. Claro que a gente busca vencer, ganhar competições, sem sombra de dúvidas, mas o nosso foco é no desenvolvimento individual, porque no final das contas são 3, são 4, são 5 que vão subir. Claro que a gente chega na reta final, você joga mais jogos de alto nível e você ser campeão, você dá aquela confiança para ele subir com propriedade lá em cima. Mas ele melhorou o passe longo dele e ele melhorou o chute fora da área dele, e André é um dos atletas mais completos, mas esse é o nosso papel, é identificar os pontos de melhoria e trabalhar.
Aliás, Rodrigo, eu vou te dar uma informação, que ele vai brigar comigo, mas não tem problema não. Ele é amigo, não tem problema. Juninho estava vendo esse jogo, Vasco e São Paulo, lá em São Caetano. E eu perguntei a ele, e aí, o que você achou da base do Vasco, do time do Vasco? Foi um dia difícil, né, porque acabou sendo eliminado. Ele me disse, nossa, o time é bom, cara, tem bons jogadores. Eu falei, gostou do volante? O que fez o gol? Aí ele falou, gostei, muito bom jogador. Mas o melhor é o 8. Ele adorou o Marlon Gomes. Porque é um jogador que ele disse, parece muito comigo. É um jogador de área a área. É aquele motorzinho do jogo, que vai lá atrás, que vai na frente. Estou dizendo isso aqui, não é para o Marlon achar que ele é o melhor do Brasil, não. Mas é uma opinião de alguém que entende um pouquinho de bola. E eu concordo, que eu acho o Marlon Gomes um jogador moderno. Moderno. Acho um jogador muito moderno. Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu recebi uma informação que, e aliás vou parabenizá-lo, porque aí é uma informação de bastidores, que até porque você domina muito bem a língua, e você já citou a SAF aqui, que a sua apresentação da base do Vasco chamou muito a atenção dos executivos da 777, que estiveram aqui há 2 semanas atrás. Porque você foi muito claro, você foi muito explícito, e é um assunto que interessa demais a eles. Porque a gente tem que colocar aqui, negócio é negócio. A gente vai entrar num assunto posterior à sua entrevista, que vai mostrar o perfil de jogador que a 777 quer. Contratar um jogador de 21, tentar um jogador de 22 anos, no máximo 23, é interesse em ter jogadores jovens, promissores, que possam render fruto lá na frente. E eu queria entender de você, o que a SAF vai trazer de tanta melhoria para o seu trabalho? É claro que tem a questão estrutural, como você falou, da questão do CT também, da base, o CT integrado com 20 e 17 no profissional, mas o que você sentiu desse contato que você teve com os executivos norte-americanos? Qual é o benefício e o que você passou para esses caras, para eles ficarem tão empolgados com você, Rodrigo? Eu não tive esse feedback, né, deles, mas de fato a gente teve uma apresentação, né, na quinta-feira, uma apresentação do Departamento de Futebol Profissional, Departamento de Futebol de Base, Departamento do Futebol Feminino, né, e a gente apresentou brevemente, sem aprofundar muito, sabe, Flávio, o que é mais foi um processo de início, de conhecer o nosso trabalho. A gente falou um pouco das categorias que a gente tem, são 11 categorias, do 7 ao 15 é uma categoria por faixa etária, tem um 17, tem um 20, né, um pouco da nossa metodologia, um pouco da nossa equipe de profissionais que a gente trabalha, né, então, assim, foi mais uma conversa geral, né, eles ficaram muito animados, né, sabe da grandeza do Vasco e a grandeza da nossa base, o calibre de jogadores que a gente forma, né, tradicionalmente, e os que estão já, né, no profissional, os atletas de seleção brasileira. Então, assim, é um início de contato, né, um contato foi pouco, né, a gente fez uma apresentação breve, né, a tendência é que eles acompanhem um pouco mais, em outros momentos venham, acompanhem de mais perto, mais de perto, mas a gente sabe que o foco é, nesse primeiro momento, né, subir para a Série A, e para subir para a Série A tem todo um apoio para o Departamento de Futebol Profissional. A gente fica feliz porque no futebol a gente preza muito por projeto, sabe? Eu sou um cara muito de projeto, é meu 5º clube que eu trabalho, o mínimo de tempo que eu passei foi 2 anos, e eu vim de um clube que eu trabalhei 7 anos. Importante você desenvolver um projeto com metas a curto, a médio e longo prazo, né? E a 777, a tendência é que tenha essa continuidade, além das condições, né? Você ter boas condições de trabalho, você eleva, né, a qualidade de atletas que você forma. Então a gente espera em breve tá se aproximando um pouco mais, e a gente torce para que o desfecho seja positivo com a compra da SAF. Olha aqui, eu vou passar algumas perguntas, a gente já está chegando já à reta final, o papo está muito bom, tem muita pergunta legal aqui no chat. Eu vou fazer umas perguntas rápidas a você, Rodrigo. Agradecer a 3.200 pessoas que estão nos assistindo nesse momento.
ao Fernando Santos da Silva, pergunta ao Rodrigo se ele tem interesse em seguir carreira como treinador, já que o mesmo possui licença B da CBF e também o curso da AFA. Pô, já estão querendo tirar você da base do Vasco para virar treinador? E aí, Rodrigo? Não, na verdade, falar um pouco da minha trajetória, né? Eu razoavelmente bem para conseguir uma bolsa fora do país, né? Com 18 anos eu saio de Recife, vou para os Estados Unidos, moro lá 7 anos, 4 me formo na Palm Beach Atlantic University, e aí eu vou para Miami, trabalho no Miami FC 2008, 9 e 10, né? Como preparador físico do futebol profissional. Eu estava como auxiliar no primeiro ano, no segundo eu viro preparador físico principal, em 2010 também eu trabalho lá. Né, tive o prazer de trabalhar com Zinho, né, o tetracampeão do mundo, era o nosso treinador. Léo Inácio era o nosso camisa 10, né, que jogou nos 4 grandes, jogou no nosso Vasco aqui e jogou no Grêmio. Júnior Baiano também chegou a fazer 5 jogos, né, então fui preparador físico. Depois eu fui para o Desportivo Brasil, clube do interior de São Paulo, trabalhei 11 e 12 lá. Alguns atletas despontaram, né, Gustavo Scarpa, Lucas Evangelista, Renato Kaiser passou por lá. Diego Carlos, que está no Sevilha, Léo Duarte, enfim, tiveram alguns atletas que despontaram, e aí eu vou para o clube interior lá de Pernambuco, fui treinador por 2 anos, tá, do Sub-20, no Ipiranga, e aí vem o convite para ser coordenador técnico do esporte. Eu passo 4 anos como coordenador técnico, os outros 3 como gerente. Não imaginava vir para essa área da gestão, mas Deus foi conduzindo, né, as oportunidades vieram e agora eu não me vejo voltando para o campo. Né, e isso me dá uma visão um pouco diferente, que é a minha 4ª função. Né, então eu tenho um olhar macro agora, mas eu consigo, se for preciso, ter um olhar micro e dialogar com pessoas da parte técnica. E eu tenho me capacitado nessa área de gestão, porque é importante, é um outro setor, né? Gerencio tantas outras áreas agora e tem algumas ferramentas disponíveis, mas não tenho pretensão de ser treinador. Legal. Rodrigo, tem muita pergunta aqui, mas como eu prometi, você tem jogo amanhã da base cedo, vou liberá-lo, porque é ordem, né? Eu não quero brigar com meu amigo Matheus Babo, não posso brigar com ele. Por mim, eu levava o papo aqui, né, Jean, né, Érica? Papo bom, conversa boa. E eu queria te fazer um pedido, Rodrigo, porque a gente está tentando essa entrevista há 1 ano. Arrume mais tempo que você não conversa com a gente, não, Rodrigo. Eu estou com quase 4.000 pessoas aqui no chat, porque eu juro, eu pensei, base, vamos começar com a base hoje, e o Vasco aí em efervescência, o torcedor está preocupado com quem vem para o jogo, quem é que vai ser contratado. Então, sucesso, chat, cara. Muita gente mandando pergunta. Quero agradecer a todas essas pessoas aqui. Vamos marcar um novo papo. Arruma um tempo aí pra gente conversar, a gente fazer uma live. A gente tá fazendo a nossa live segunda-feira no estúdio Roberto Dinamite, na Barra da Tijuca. Você está presencial com a gente lá, combinar um dia, bater um papo. Vai ser um prazer, cara, pra gente conversar, porque a gente tem Roberto Dinamite e Bismarck no canal. 2 crias do Vasco. Cara, a gente adora conversar sobre base, formação de base, então será um prazer enorme. Fala, Jean. Não, eu já vou deixar uma pergunta para o Rodrigo, para a próxima participação dele já, para ele ter bastante tempo aí. Tem uma questão, Rodrigo, que incomoda demais assim. É a questão física de alguns jogadores do Vasco quando sobe. O Riquelme é o estereótipo daquilo que deixa o torcedor do Vasco maluco. Uma técnica absurda, várias convocações para a seleção brasileira, e você vê que fisicamente falta algo. O Flávio falou de um nome aí, que se eu tivesse que colocar as minhas fichas como o melhor jogador da base do Vasco daqui a 2 anos, eu coloco, que é o Marlon Gomes. Eu também acho ele um jogador diferente demais. Compete, briga, luta, mas eu não quero dizer que o Marlon Gomes, porque eu vejo nele uma característica diferente do Riquelme. Apesar dele ser um jogador magro, ele parece ter muita força. Parece que o Marlon Gomes, do funcional, você que é um profissional da área da educação física, já deixou claro isso, parece que o Marlon Gomes briga, compete muito, mesmo sendo assim. Mas também nada impede de o Marlon Gomes ficar um pouquinho melhor fisicamente, aparentemente. O Riquelme, então, não se fala. Então, essa questão física, Rodrigo, pelo amor de Deus, a gente precisa corrigir essa rota em algum momento. Porque não dá para o Riquelme pode responder. Não, ele pode Sabe? responder sobre isso e pode responder sobre outra dúvida minha e de muita gente no chat. Rodrigo, eu sou das antigas. Ponta é ponta, pé direito é do lado direito, perna esquerda é do lado esquerdo. Por que os treinadores de futebol hoje invertem ponta, cara?
Pô, nem todo mundo é Robin. Os caras acham que todo mundo é o holandês lá, que vai no fundo, vai pro meio, faz os diabos. Por quê? Quem é que deu essa ordem? Se for você, eu vou te bater, hein, cara. Porra, negócio de inverter ponta não dá certo, velho. Eu não conheço um ponta no Brasil, tudo bem, Neymar. Pô, mas nós estamos falando de gênio. O Rafinha da seleção é uma exceção, baita de um jogador. O Antony, tá, vai. Mas por que isso, cara? Por que essa mania agora de ponta pelo lado direito é com a canhota e ponta pelo lado esquerdo é destro? Então responde aí os raquíticos e os invertidos, se você puder responder. Boas perguntas aí. De fato, tem um conceito de força funcional, né, que o Marlon Gomes ele tem essa força, né? Força funcional é aquela força específica para o jogo, né? Não força de halterofilista, né? De hipertrofia muscular. Você vê Messi não conseguem derrubar Messi, né? Porque Messi ele tem força específica para o jogo. Ele não é forte, né? Mas ele é forte para o jogo, né? Tem a força explosiva, que é o arranque, né? Esse deslocamento, predominâncias de fibras rápidas, né? E o Marlon tem isso, né? Eu falei do André até... Eu não gosto de falar muito sobre os atletas, que você fala de um, fala de outro, mas reforço aqui o que vocês falaram sobre Marlon Gomes, é um grande jogador, né? E além do atleta, a gente vê o ser humano, né? Eu falei do Andrei, Marlon Gomes é um garoto muito inteligente, no sentido, em todos os sentidos, né? Um menino muito do bem, tem tudo para deslanchar, né? Muito dinâmico, muito intenso, né? E ele tem essa força específica. Em conjunto com o trabalho que a gente está fazendo de alinhamento, né, com o futebol profissional, que a gente, né, fez mais recentemente, de suplementação, de um trabalho alinhado, né, precisa também de um tempo, porque as condições dos profissionais são melhores, a gente tem que ser realista, né? Então tem que dar um tempo para ele se adaptar também à rotação da equipe principal, certo? Isso é um ponto. Tem a questão também da biotipia, né? A gente tem 3 tipos de biotipo: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O endomorfo é aquele rechonchudozinho, já tem tendência a engordar, sempre vai brigar com a balança. O ectomorfo é aquele magrinho de canela fina, né? Aquele longilíneo. E tem o mesomorfo, aquele que já é forte por natureza, né? E a gente tem 2, a gente falou do Riquelme, falou do Marlon Gomes, mas a gente tem 2 no profissional, que é Juninho, né? E tem o Figueiredo, né? Que no jogo contra o Flamengo eu vi, qualquer um do Flamengo que viesse, ele chegava na frente, ele travava, ganhava no corpo. Então, a questão da biotipia, ela já te dá uma certa vantagem. Tem um que tem a qualidade técnica, a qualidade é o que a gente... É o que a gente busca, né, na identificação do talento, e se ele precisa dar uma encorpada, a gente vai ter uma atenção especial, e a gente está tendo uma atenção redobrada nesse momento, sabe, Flávio? Com relação aos pontos, só para terminar, eu sei que tenho me alongado, a tendência do futebol é que tenha mais... o pessoal tem falado hoje sobre jogo associativo, mas as combinações... das posições. Então, se você tem um atacante vindo para dentro, seja de esquerda ou direita, você permite o lateral ultrapassar, você permite esse atleta ter combinações por dentro e atacar o espaço. Ela te dá uma dinâmica de jogo mais interessante do que você só ter esses atletas por fundo, porque às vezes trava o corredor para o lateral passar. Porque antigamente tinha um 4-4-2, 2 volantes, 2 meias ou 2 na frente. Então, era um jogo muito mais centralizado e o corredor estava aberto para os laterais irem, ou tinha um 4-4-2 com um volante, 2 segundos volantes e um na ponta do losango, que na Argentina, né, na Espanha eles chamam de engante, né? 3 volantes e um meia, e tinha um corredor para ir. Quando volta na estrutura do 4-3-3, que tinha lá na década de 70, às vezes trava o corredor, e por isso a ideia de colocar o atacante de perna contrária para finalizar por dentro e dar espaço
para o lateral passar, e aí você consegue fazer triangulações, atacante, centroavante e lateral, ou até a infiltração de um meia. Porém, para jogar com perna invertida, esse atacante tem que ter qualidade de meia, né? Não adianta você colocar um ponta, né, de perna invertida se vai puxar para dentro e não tem esse jogo associativo, né? Então, Rodrigo, é um pouco da... É o tal do extrema construtor, né, Rodrigo? É o tal do extrema construtor. Construtor, olha, exatamente. Esse negócio de extrema... Eu só vou dizer uma coisa aqui. Eu vi um time, Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dunga, Giovanni, Tita, Mauricinho, Roberto e Romário, que Mauricinho era ponta aguda e o Paulo Roberto também era um lateral. E dava certo, cara. Eu acho que o problema, sabe qual é, Rodrigo? É um negócio redondo que tem uns gomos que às vezes atrapalha alguns. E eu sou crítico mesmo, tá? Eu sou chato. A bola... O cara, quando é bom, ele joga de qualquer jeito, amigo. Verdade. Qualquer jeito. Vai mole, vai tranquilo. Rodrigo, querido, muito obrigado, viu? Prazer, cara, ter você aqui. E mais uma vez o convite feito para outros papos, para que a gente possa falar de uma paixão para o torcedor do Vasco, que é a sua base, da tradição que o clube tem. Como diria o eterno presidente Ciro Aranha, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Acho que a gente precisa valorizar isso muito, mais do que nunca. O Vasco é um clube da formação, da inclusão, da aceitação social, que respeita todas as classes, cores, credos, sexo, enfim. Acho que a gente precisa abrir isso. O trabalho do futebol feminino é brilhante também. Ano passado pisaram muito na bola com aquela questão do orçamento, aquele problema sério. Que bom que o Vasco agora tem o apoio através da empresária Carol Paifa, também da Ambev, que está conseguindo dar apoio. Eu acho que a gente precisa ampliar isso aí. E o Vasco é um clube de inclusão e eu quero que você tenha aqui a porta sempre aberta para a gente poder discutir esses assuntos, que para nós são assuntos fundamentais na vida do nosso clube. A vida do Vasco é isso, cara. A gente vive disso. A gente vive a nossa vida toda em função da formação que a gente faz. Grande abraço, muito obrigado, viu, Rodrigo? Grande abraço, Flávio. Obrigado pelo convite. Vamos estar mais próximos aí. Vamos marcar outros momentos e é um privilégio, é uma honra mesmo trabalhar nesse clube gigante. Fiquei impressionado, já tinha uma admiração, mas quando o primeiro dia de trabalho, quando eu entro ali no museu, vejo a história do Vasco, recebo um press kit falando toda a história do Vasco e me identifiquei muito, né, na luta contra o racismo, preconceitos, né, o respeito, né, essa paixão, né, dos torcedores. Estou muito feliz e muito feliz também em estar com vocês aqui discutindo sobre futebol, falando um pouco sobre a nossa base, que realmente é o coração do nosso clube. E prazer, Jean, prazer, Érica, boa noite.